Nós vamos continuar os nossos estudos nas bem-aventuranças. Tem sido para nós um grande desafio estudar as bem-aventuranças, apesar de ser um texto que parece-nos simples. Todo o conteúdo que nós encontramos no Sermão do Monte fala da vida comum, fala do nosso dia a dia, fala dos nossos relacionamentos na perspectiva de Deus, numa perspectiva do olhar de Deus, da santa percepção de Deus. E o que a gente percebe que é muito mais do que aquilo que a gente olha. Por mais que a gente tente, é muito mais. Porque os olhos santos de Deus tem algo que somente o Senhor pode visualizar e somente Deus pode realizar. É o ideal, é o adequado. É aquilo que Deus nos traz como o objetivo a ser alcançado. Num certo sentido, o Sermão do Monte, quando nós olhamos ele inteiro, é o modelo da santificação. Eu me lembro de uma vez ter estado num culto, onde o pastor declamou o Sermão do Monte. Sabe o que é declamar? É falar de cor. Ele abriu o texto, mas ele começou a falar o Sermão do Monte. E quando terminou o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele orou e impetrou a bênção. E ele diz: esta foi a palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos. Ele não tinha mais nada para falar. Aquilo me impactou. Porque é exatamente essa a ideia. É o propósito de Deus, é a palavra de Deus. Um irmão muito querido, um grande pregador, presbiteriano, ele diz que a pregação é a explicação da palavra de Deus. E se não for a explicação da palavra de Deus na sua vida, ele é misericordioso com os outros. Aquele que tem a graça de Deus, ele vê a pureza do Senhor. E ele entende o que é ter limpeza do coração. E ele luta por isso. E hoje, o que nós vamos ver é que aquele que em Cristo tem a graça, e ele entende o que é paz, e ele leva paz aos outros, que é Cristo Jesus, e ele é caracterizado como um pacificador. Por quê? Porque ele é um reconciliador, e é exatamente isso que nós vamos ver hoje. E vamos ter que entender o que é agir como um pacificador no meio de um mundo de guerra. É essa a ideia aí que vocês podem ver no slide que está projetado. A partir de Cristo, da graça que vem de Cristo, todas essas coisas podem acontecer nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, dê-nos entendimento do que significa plenamente o viver segundo a Tua graça. De tal forma que possamos espelhar Cristo Jesus. De tal forma, Deus, que aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas como bondade, possam ser manifestos no nosso dia a dia, e possa ser visto pelos homens, e possa abençoar a vida das outras pessoas, e possa testemunhar a Cristo Jesus de uma forma tão abundante, que elas desejem conhecer o mesmo Cristo que tem transformado a nossa vida.
Dê-nos agora entendimento do que significa pacificador, Senhor, segundo aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Tudo acontece a partir de Cristo. E tudo vem de Cristo. É graça. E isso tudo a partir da fé que Deus promove no nosso coração. Ele faz essa obra em nós. E aí ele começa uma santificação. E ele vai produzindo essas maravilhas na nossa vida. Ah, pastor, eu não sou manso, eu sou tão exagerado nas minhas reações. E Deus me convence que isso não é característica de um cristão. Eu preciso ser dominado pelo Espírito. E eu começo a me humilhar diante de Deus. Eu começo a me submeter ao Espírito Santo de Deus. Eu começo a ler na Escritura a respeito disso. E Deus começa a agir na minha vida de uma forma mais intensa. E o meu coração vai sendo cada vez mais amansado. Como se eu fosse aquele animal bravo, e Deus coloca rédeas em mim, e coloca situações para que eu possa viver como um instrumento nas mãos dEle, até que Ele me faz um cordeiro dEle. Mas não alguém que é manso no sentido de não reagir. Pelo contrário, eu reajo ao ponto de ter fome e sede de justiça. É interessante isso. Logo depois da mansidão vem fome e sede de justiça. Eu sou manso, não significa que eu não tenha entendimento do que é certo e não lute por isso à luz da palavra de Deus. Eu faço como Jesus fez, entrando dentro do templo e jogando fora aqueles que estavam vendendo dentro do templo, fazendo mercado dentro do templo, que era casa de oração. E o que vocês estão fazendo dentro da casa do meu pai? Ele tinha fome e sede de justiça. Ele era manso, mas ele também buscava o que era justo. Era adequado. Mas ele era manso. E ele foi assim como cordeiro, diz a palavra de Deus, e se deitou sobre a cruz para ser crucificado. E como ovelha muda, foi sacrificado, sem murmurar, porque ele sabia que era aquele o propósito de Deus. E se alguém bate na sua face direita, dê à esquerda. Isso é ser manso. E o que é ser pacificador? Ser pacificador, talvez se nós invertêssemos a ordem de análise desse verso, talvez a bem-aventurança se torne um pouquinho mais clara. O que diz o texto? Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Olha, os filhos de Deus são bem-aventurados e são pacificadores. Certo? Eles são felizes e por causa disso, eles dão um jeito, eles levantam uma bandeira branca no meio da briga. Eu quando fiz o slidezinho aí de início dos bem-aventurados, dos pacificadores, volta aí para mim, por favor, o 115. Esses menininhos, tem um com os dentes rangendo e o outro está sorrindo. Eu cortei a imagem para fazer ela em bolinha, e agora que eu percebi, o outro, ele está com a bandeirinha branca levantada assim, a bandeirinha ficou cortada. E o nome é Jesus. Paz em Jesus, né? Ele está dizendo, ei, peraí, para que você quer brigar? Para mim o negócio é paz em Jesus. Eu não estou indo aí para arrebentar com tudo, eu estou indo com a expectativa de ver as coisas melhores do que aquilo que a gente está vivendo até agora. O pacificador é aquele que ele traz consigo mesmo algo que é próprio de Deus. Deus é paz. Deus promove paz.
Deus é pacificador. É interessante, o apóstolo Paulo, ele em vários momentos, Pedro também, as cartas de uma maneira geral que nós encontramos na Escritura, tanto no seu início, na sua introdução, como no seu início, no seu final de carta, existe a expressão paz de Cristo. Que a paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja com vocês, com vós. Isso é só um jeito de falar. É como se eu estivesse dizendo que Deus te abençoe. Isso é algo comum. Ou vai tranquilo, ou vai em paz. Isso não tem significado nenhum. Não. Essas cartas, elas são inspiradas. E cada uma dessas palavras, elas são cheias de intenção por parte do Espírito Santo de Deus, que moveu esses homens para dizer essas palavras. E segundo eles, a paz vem de Deus. A natureza da paz é divina. E se não existe a presença de Deus, essa paz, ela é temporária. Essa paz está sobre bases que não se sustentam e que logo vão ruir. Basta a gente olhar as circunstâncias do mundo de uma maneira geral e nós vamos ver que as coisas acontecem exatamente assim. Dentro dos lares, a mesma coisa. Os relacionamentos, quando eles estão cheios de sofrimento, de crises, se as pessoas que estão nesse relacionamento, se elas não têm uma sustentação para resolverem o problema do seu relacionamento em Deus, elas não vão conseguir resolver de maneira definitiva, porque elas não têm como buscar na hora da crise, que vai acontecer novamente, porque nós somos humanos e pecadores, nós somos frágeis e o nosso coração tende a lembrar das dificuldades que vivemos, e nós nos abatemos, e se nós tivermos a expectativa de que tudo volte a ser melhor do que está naquele momento que nós estamos vivendo, baseado no outro em mim mesmo, se nós fizermos isso, nós não vamos sustentar. Mas quando em Deus todas essas coisas acontecem, é o suporte do Espírito de Deus, é o poder de Deus, é a ação imediata do Deus Consolador, do Deus poderoso e reconciliador, que isso pode acontecer. Algumas pessoas já me perguntaram para mim sobre o ministério que eu desenvolvo na área de aconselhamento. Qual é o percentual de eficácia do aconselhamento de crises conjugais? Eu creio que as pessoas têm aquela expectativa de dizer, olha, é muito baixa. Só que eu tenho talvez a alegria de dizer para ela e a tristeza para elas, de dizer que o percentual é muito alto. É muito alto. Sabe por quê? A minha alegria é de que quando eu começo a tratar uma crise relacional familiar, e principalmente conjugal, eu já começo com expectativa positiva. Porque eu sei quem pode fazer as coisas acontecerem. E eu estou usando a ferramenta mais poderosa que existe, a Escritura. E eu estou apresentando para as pessoas Deus, que não tem algo que Ele não possa resolver. Então eu não começo com a expectativa da falha, eu começo com a expectativa da graça, da suficiência da graça de Deus. E não sou eu que convenço as pessoas, eu não tenho essa habilidade. Não sou eu que abro a mente das pessoas, ou o coração das pessoas, e insiro lá dentro tudo aquilo. Primeiro, eu tenho certeza que se alguém veio conversar,
comigo, não foi à toa. Foi providência de Deus. Segundo, se essa pessoa veio conversar com um pastor, ela sabe que a ferramenta que eu uso é a Bíblia. Eu não vou usar outra. Pastor, quanto o senhor cobra para isso? A sua expectativa diante de Deus, só isso. Essa é a minha alegria. A sua expectativa diante de um Deus verdadeiro. Sabe por quê? Porque Ele é o pacificador. Será que tem jeito? Você já viu histórias macabras, horríveis, tenebrosas? Todas diferentes. E Deus, com a sua graça, entrando, agindo, fazendo, resolvendo, transformando, abençoando. Coisas que você diz é impossível. E Deus torna tudo possível, sabe por quê? Porque Deus é pacificador. A paz de Deus, ela trata indivíduos. E a partir do momento que Ele trata indivíduos, Ele trata circunstâncias. Então a paz de Deus, ela começa a partir daquilo que Deus faz na vida das pessoas. Mas Deus é o pacificador. Ele é o Deus da paz. Então ninguém pode ser um pacificador se não conhece o Deus da paz. Entende? O pacificador no sentido estrito da palavra, que Jesus está trazendo aqui para os seus discípulos. Jesus estava ensinando os seus discípulos a tarefa que eles tinham que ter como discípulos dele, provenientes do poder dele. Vocês são pacificadores, porque vocês receberam a graça que eu estou lhes dando. E quando vocês agirem como pacificador, alguém vai chamar vocês de filhos de Deus. Vão reconhecer você como filho de Deus. Falar, esse é filho de Deus. Esse é servo do Senhor Jesus. Porque ele age como instrumento nas mãos de Deus para pacificar crises, guerras, lutas, chacinas de alma. Pessoas que estão matando os outros dentro dos seus corações. Assassinato não é só meter faca no coração do outro. Muitas vezes nós matamos pessoas no coração da gente. Não quero mais saber dessa pessoa. Isso é assassinato. Isso é pecado. Não matarás ou não assassinarás. O pacificador, ele traz aquilo que Deus lhe dá, traz da natureza de Deus, e por isso ele é chamado Filho de Deus. Por favor, Isaías capítulo 9, vamos precisar do microfone. Aqui, ó. Pastor Jair tem sido nosso leitor. Vai lá, Jair, pastor. Isaías 9, versos 6 e 7. Nós lemos esse texto aqui durante o Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É interessante, diz que ele é o príncipe da paz, e depois no verso seguinte diz como é que ele vai fazer isso. Leia o último verso. Olha como é que ele vai fazer a paz acontecer. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer
e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E ele vai fazer a coisa acontecer para que haja paz, com juízo e justiça. Mas segundo ele, o que for necessário acontecer, ele vai fazer, mas na medida certa. Quando o juízo e a justiça é feito de maneira saudável, correta, dentro dos princípios verdadeiros, não tem ninguém que pode levantar a voz e dizer: aham, está errado, eu não aceito. Deus é assim. É o príncipe da paz que é assim. 1 João capítulo 3, verso 1, está aqui no slide que vocês podem ver. Olha só: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Não conheceram o príncipe da paz, não nos conhece. Mas Ele é o príncipe da paz. E nós somos os filhos de Deus, porque nós fomos convocados por Deus, e nós somos feitos instrumentos na mão dEle, para sermos pacificadores. O cristão não é um instrumento de rebelião. O cristão, ele é instrumento de paz. Mas ele é um indivíduo que tem fome e sede de justiça. Não misture uma coisa com a outra. O pacificador, ele busca o que é correto. Ele não luta lutas injustas. Ele não faz barulho sobre mentiras. Ele não destrói aquele que é o igual a ele. Ele reconhece o valor da existência do outro. Uau! Jesus agiu assim. O apóstolo Paulo diz que o humilde, que é a primeira bem-aventurança, é aquele que considera o outro superior a si mesmo. Meu Deus do céu! Eu cheguei na fila, tem um pedaço de alguma coisa, e tem dois ali atrás. Eu vou partir aquele pedaço talvez em dois, pular e não pegar, para os dois de trás terem o pedacinho deles. Essa é a ideia de ser superior a mim mesmo. Eu vou até abrir mão do meu para que eles tenham. Não eram 3 pedaços, eram 2. Essa é a ideia de humildade. Jesus abriu mão de algo importante para nós, da sua vida, para que nós todos tivéssemos vida. Vocês entenderam? Caminhando um pouquinho mais. Se essa pacificação é proveniente de Deus, então eu tenho que entender que Ele é o autor da paz, e eu vou entender que nós somos embaixadores da paz. Pois bem, Efésios capítulo 2, versos 14, 15 e depois no 17, vai nos trazer uma sequência aí. Primeiro começa dizendo assim, capítulo 2, verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele é a nossa paz. Ele fez a paz derrubando a parede da inimizade, que era o pecado. Verso 17, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quem estava longe, quem estava perto? Ele está falando de gentio e não gentio. Deus trouxe oportunidade de paz para todos aqueles que nele creem. Os judeus, se você crê, tem paz. O não judeu, o gentio, se você crê, tem paz. Beleza. Deus é o Deus da nossa paz. Só que o apóstolo Paulo dá um passo além.
Abram, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 18. Pode ler para nós, pastor? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Opa, tá. Cristo nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. Qual era a parede da inimizade que ele derrubou? Lá em Efésios, chamava pecado. Jesus quebrou a barreira da inimizade. Lá no templo tinha um véu, e o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele pagou pelos nossos pecados, e agora eu posso entrar. Em nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, eu entro na presença de Deus. Louvado seja Deus por isso. Beleza. E Ele nos reconcilia. A reconciliação é uma expressão que fala a respeito de guerra, de luta, de ausência de comunhão. Então o que havia era uma luta, não tem como chegar perto, existe incompatibilidade completa. E aí Cristo, Ele veio e fez tudo o que era necessário para me ligar novamente a Deus. Ele quebrou a parede de inimizade, Ele trouxe paz de novo e Ele nos reconciliou com Deus através de Cristo Jesus. É isso que está dizendo o texto no verso 18. Cristo é o mediador, por meio de Cristo Jesus. Não existe outra maneira de alguém ser salvo. Não existe outra maneira de alguém ter os seus pecados perdoados. Não existe outra maneira de alguém viver com Deus e ter expectativa de vida eterna, a não ser através de Cristo. Não é através de anjos, não é através do meu esforço pessoal, não é através das minhas penitências. Eu posso caminhar o tanto que eu quiser e fazer em nome disso. Eu posso fazer 1000 penitências, eu posso falar que eu dou aos pobres, eu posso fazer o que eu quiser que eu não vou alcançar, porque eu continuo pecador. Eu preciso crer naquilo que Cristo fez na cruz por mim. É por meio de Cristo. E Deus me reconcilia. E aí Ele começa a me santificar, Ele vai começar a me mudar. E quando Ele me muda, quando Ele me transforma, diz o texto, Ele nos dá o ministério da reconciliação. Verso 18. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu Deus, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. O que é isso? Quando Deus nos confia a palavra da reconciliação, Ele está nos confiando a palavra da pacificação. É a mesma linguagem. O que é o pacificador? É aquele que prega a palavra da reconciliação. Irmãos, ser reconciliador é pregar a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é pregar Cristo Jesus. A reconciliação das pessoas precisa primeiro acontecer com Cristo, para depois acontecer entre indivíduos. Lembre-se disso. Então esse negócio, minha família está precisando de Deus. Já ouviram isso alguma vez? O que nós estamos precisando aqui em casa é de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso ou falar isso dentro da sua casa. O negócio está pegando fogo, o negócio não está bem, o negócio está meio descontrolado, está meio sem rumo. Aí uma das famílias fala, a nossa casa está precisando de Deus. Vou te dizer uma coisa.
É verdade. Às vezes é dito até por um incrédulo, mas é verdade. Sem que Deus esteja ali no coração de vocês em Cristo Jesus, sendo crido como Salvador, como poderoso Deus que te une a Ele e que muda o seu coração e que te conduz na vida como instrumento nas mãos dEle, você não vai ser um instrumento reconciliador dentro do seu lar. Mas quando Deus te abençoa e você se converte, e você se torna instrumento nas mãos de Deus, Deus vai te usar como instrumento dentro da sua casa. Eu me lembro de um acampamento, lá no ABE. Ei, gente, hein? Me entreguei. Lá no ABE, que já não existe um tempão. Na época do louvorzão, mais ainda. Que a gente descia, passava aquele riacho lá do outro lado. Lembra, Jair? Naqueles bancos que eles improvisavam lá, uma delícia, né? E eu lembro de uma pregação, eu lá, uma coisa deliciosa, a gente louvou, e depois veio a pregação, era um tempo, eu até arrepio até hoje, só de lembrar daquelas... Júnia, lembra? Não era uma bênção? Eu não sei se o Belmiro era daquela época, acho que era também. Maravilha, mas eu lembro de uma mensagem, eu nunca esqueço. E o pregador estava dizendo para nós: jovem, creia em Cristo Jesus, mas viva como crente. Porque se você for um crente verdadeiro, um servo de Deus dentro da sua casa, Deus vai te usar para mudar a vida da sua família. Leva Cristo para dentro da sua casa, para a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua avó, do seu avô. E eu me lembro que essa mensagem, ela estava falando da importância do jovem entender que ele pode ser um instrumento que Deus vai levar para dentro da família dele para abençoar. Eu nunca esqueci isso. Porque quando Deus coloca alguém dentro de um lar, e Deus age no coração dessa pessoa, essa pessoa vai ser instrumento transformador, reconciliador, pacificador. E nós vemos na Escritura vários exemplos disso. Um crendo, indo para a família, pregando o Evangelho, a sua família conhecendo a Cristo, tendo transformação, e a família inteira sendo recebida como do corpo de Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não despreze esse privilégio de ter sido pacificado por Deus, de estar sendo pacificado por Deus, acalmado na sua alma pelo Senhor. Alegre-se por ter a paz de Cristo no seu coração. Olha, existem certas circunstâncias na vida que parece que a paz da gente vai embora. Tem certas pessoas que você olha no semblante delas, elas estão pesadas, carregadas, angustiadas, adoecidas. O rosto está assim, mesmo sorrindo. O corpo parece estar cansado. E é um crente. Não perdeu a salvação, mas perdeu a paz. Sabe o que acontece? É possível que a gente, apesar de ter crido no Senhor Jesus, a gente está deixando de viver aquilo que Deus já deu para a gente. A gente começa a mexer com aquilo que Deus já deu e começa a duvidar daquilo que Deus já é na nossa vida. A duvidar das coisas que Deus já mostrou ser verdade. Desfrute da graça de Deus. Creia nas promessas de Deus. Creia nos ensinamentos de Deus.
Promessa de Deus é aquilo que Deus disse que vai fazer e tem feito. Ensinamentos de Deus é aquilo que Deus disse que você deve fazer e faça. E viva em paz. Viva cada dia descansando em Deus, desfrutando da bondade de Deus, até mesmo nos momentos duros. Porque nesse momento é que a gente vê quem Deus é na nossa vida. Eu posso chorar, eu posso ter tristeza, mas ao mesmo tempo, eu estou descansado no Senhor. Essa é a paz verdadeira. Essa é a paz do povo de Deus, dada por Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Você vê o apóstolo Paulo aprisionado, escrevendo a maioria das suas cartas. Em todo o tempo ele fala de alegria. Que alegria ouvir de vocês, saber de vocês, orar por vocês. E ele fala de alegria para os irmãos, que eu tenho alegria de falar de vocês, que a paz de Deus esteja com vocês. Você fala, como é que pode? Deus estava com ele. E ele tinha convicção disso. E ele diz, olha, já está chegando a hora de eu morrer. Já estão dizendo isso, mas fiz tudo que tinha que fazer, está tudo certo, as promessas de Deus. Fui fiel ao Senhor até agora, a coroa da vida me está reservada. Paulo, traz uma roupa aí para mim, para ficar mais quentinho, esse lugar aqui é frio. Uns livros para eu ler, porque eu gosto de ler, eu quero ter mais conteúdo aqui. E momento algum você vê ele dizendo, ai meu Deus, estou morrendo, meu Deus do céu, estou perdido, de jeito nenhum. Morrer para mim é lucro, Deus sabe. Apanhei nessa cidade, me jogaram fora, como se fosse lixo. Levantei, os discípulos me ajudaram, no outro dia fui para outra cidade. Cheguei de manhã, dei uma olhada lá na cadeia da cidade, porque à noite provavelmente vou passar naquela cadeia ali, e andei durante o dia ali, se me prendeu, no outro dia eu vou em outra cidade, conheço a outra cadeia, porque eu posso passar ali à noite, e ele estava em paz. Por quê? Porque ele tinha plena convicção de quem era Deus, e ele tinha plena convicção de que ele era um reconciliador. Não abra mão disso. E lembre-se, existe um preço. E o preço para termos sido reconciliados e para sermos reconciliadores foi alto. Foi a vida de Jesus, o sangue dele. Mateus capítulo 10, a partir do verso 34 até o 37. Pode ler, pastor. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Que palavras complicadas, né? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é, olha, eu estou no centro, eu estou acima. Ele não está dizendo que essas pessoas são desprezíveis ou desprezáveis, mas ele está dizendo, olha, essas pessoas não podem estar acima. E quando eu entro, vai ter discussão. Vocês já viram isso acontecer alguma vez na vida de vocês? Alguém crê em Jesus e dentro do lar de alguém que creu em Jesus tem debate?
Tipo, você traiu a família, você traiu a crença da família, o costume, os hábitos, as tradições, ou vai por aí afora. Ou é meio ignorância você começar a crer nesse Deus. Afinal de contas, isso aí é um livro de homens. E você dizer que teve uma experiência pessoal com Cristo, e você tem testemunhos para falar a respeito do que Deus faz na vida de outras pessoas, você fala, não acredito nisso. Ou de um milagre que Deus fez na vida de uma pessoa, você fala, não é possível que você acredita nisso. São essas coisas que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Tanto quando ele diz, não penseis que vim trazer paz à terra, ele está se referindo a estas coisas que são verdadeiras. Não existe aqui um paradoxo entre o que o Senhor Jesus disse e o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto. Quando ele está falando de paz, ele está falando daquilo que acontece aqui. E de como isso que acontece na vida de um indivíduo pode levá-lo a ter paz consigo mesmo e trazer paz nos relacionamentos dele e levar paz ao coração daquelas pessoas que vão crer em Cristo Jesus. Mas no meio disso tudo, existe muita luta. Porque na verdade, irmãos, no mundo onde vivemos existe luta. Existe luta entre espírito e carne, entre Espírito Santo e o próprio diabo, entre Deus e o diabo. E nós podemos falar de lutas verdadeiras, coisas que às vezes nós não falamos muito, e que são verdadeiras, e são lutas. Outra coisa que a gente precisa lembrar sempre, é que quando a gente fala de paz, nós não estamos dizendo que não existem aflições, elas existem. A paz, ela tem a ver com o coração da gente estar em paz. Paz não tem que haver necessariamente com sorriso, mas com o que Deus é na gente. O Senhor Jesus, quando disse aos seus discípulos, olha, eu estou indo embora, eu vou para o Pai. Ele deu essa notícia para os seus discípulos e eles ficaram extremamente angustiados. João capítulo 14. Por quê? Porque eles tinham 3 anos que estavam andando atrás de Jesus. Durante 3 anos eles aprenderam as palavras do Senhor Jesus. Levantava, andava, ouvia, dormia, comia, bebia, tudo junto com o Senhor Jesus. Imagina só, você conviver com o poder de Deus e o próprio Deus na sua frente. Ver os milagres, as palavras do próprio Deus, saindo da boca de Deus. Eles eram convencidos pelo Espírito 24 horas por dia. Era o néctar de Deus para eles 24 horas. Eu não tenho nem noção do que significa isso. E aí ele chega para eles e diz, vou embora. E para onde eu vou vocês não podem ir. Ficaram tudo bagunçado. Ixi, a gente estava esperando isso não. Para nós isso ia ser para o resto da vida. A gente não quer acabar com isso não. E eles estão conturbados, eles estão com o coração assim cheio de confusão. Aí Jesus chega para eles e diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu falaria para vocês. E eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou, mas eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou para vocês. Vocês não vão ficar sem nada. Eu vou deixar a minha paz. Vocês não vão ficar desprotegidos. A minha paz, que sou eu, vai estar com vocês. Tipo assim, vocês não vão ficar abandonados.
Não fiquem conturbados aí no coração de vocês. Eu não dou a minha paz para vocês como eu dou ela para o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem fiquem com medo e nem se atemorizem. É como se Deus chegasse para a gente, o mundo está nessa confusão, e dissesse assim: Dona Sheila, não se atemorize. Eu estou lá no céu, mas eu já estou lá preparando o lugar. É uma bênção. Fique tranquila. O mundo está uma confusão. Ixi, e vai ficar pior. O Teteco vai enfrentar muita coisa pior do que a Júnia enfrentou. Mas fique tranquila. Fique em paz. Teteco é o bisneto dela. Fique em paz. Porque eu estou aí cuidando de vocês. E eu cuido de vocês diferente dos outros. Eu cuido daqueles que são meus, dando a paz que sou eu. É essa paz que nós temos que compartilhar com as pessoas. Então, quando o texto diz bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que compartilham o Deus da paz. São aqueles que tratam as crises, as dificuldades, as angústias, as lutas do homem, do ser humano, consigo mesmo, com os outros, com a família, com o mundo. Bem-aventurado é aquele que resolve, que se envolve com Cristo na frente. É um pacificador, é um reconciliador. A pacificação, ela tem um custo. Como teve para Cristo. Para Ele trazer paz para nós, Ele morreu numa cruz. Para Ele quebrar a parede da inimizade, Ele morreu numa cruz. Para Ele salvar a gente e nos levar para o céu, Ele morreu na cruz. Para ir para o céu e arrumar morada no céu para nós, Ele teve que morrer na cruz. E sofrer todas as coisas. Isso teve um custo para Ele. E agora, para nós sermos pacificadores, também tem um custo. Então nós não podemos simplesmente dizer, não, ser pacificador é tranquilo, é viver como a gente já vive mesmo. Planeje ser um servo de Deus que faça diferença onde você está. Não viva a vida cristã como você vivia antes de ser um cristão. A sua vida tem que fazer diferença. Você tem que ser um abençoador, trazendo a paz de Cristo para as pessoas, onde você está. Esse negócio de cristão, agente secreto, já ouviram falar nisso? Que ele que é cristão, as pessoas nem sabem que você é um cristão. Você não tem nada diferente. Isso é impressionante. Lucas capítulo 17, verso 3 diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Esse é um pacificador. Esse aí acabou, não quero saber dele, morreu no meu coração. Vontade de dar um chute na canela dele, para não falar outras coisas. Seu irmão pecou, puxa vida. Vai lá, fala para ele, olha, você me ofendeu, você me machucou, você pecou contra mim. Se ele reconhecer, como um pacificador, a Escritura diz que eu devo perdoar. Como Jesus te perdoa. Romanos capítulo 12, verso 18, eu vou terminar com esse verso. Lembra desse verso, bota ele dentro da sua cabeça e nunca mais se esqueça dele. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vou repetir. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Gente, eu repito esse verso tantas vezes para tanta gente. São aqueles casos intruncados de pessoas que têm problemas entre elas. Ah, mas não é difícil mais. E você fala, então vamos lá, vamos resolver esse problema. Ah, mas foi o fulano de tal, foi a fulana de tal que fez não sei o quê e tudo. Eu não vou não, ela que tem que vir, ele que tem que vir, não fui eu o errado. Mas vamos resolver essa situação. Isso te incomoda. Isso não é bom. Está te fazendo ficar doente. Você está abatido, você não come. Você não vai em lugares porque essa pessoa está no lugar. Você não vai na reunião da família. Você não vai na festividade do Natal, na festividade do Ano Novo, porque esse parente vai. Na igreja você senta do outro lado, ou não vai na igreja porque sabe que a pessoa vai estar lá. Que loucura é essa? Você não está sendo um pacificador? Como Cristo mandou você ser? Está errado. E a pessoa diz, não. E aí vem esse verso. Se possível, quando depender de você, tende paz com todos os homens. O que depende de você? Sempre vai depender de você em alguma coisa. Vai lá resolver esse problema. Não importa se foi você, se foi a outra pessoa que começou a briga, que deu tapa na orelha primeiro, que falou que não devia. Não importa. Você está envolvido? Vai lá. Ora. Faz jejum. Chega na presença de Deus, chora na presença de Deus. Se foi você que pecou, pede ao Senhor que tenha misericórdia. Que amance o coração da pessoa para ter misericórdia de você, porque você errou. E vá naquele lugar. Vá diante daquela pessoa. Tem dificuldade de ir sozinho? Pegue uma pessoa amável, cristão, leva junto. Chega diante daquela pessoa e abra o coração com sinceridade. A Escritura ensina isso. E trata. Se essa pessoa não quiser, o texto diz, se possível. Quando depender de você. Dependeu de você? Dependeu. Você fez? Fez. A outra pessoa não quis? Não. Ok. Senhor, trate isso de uma outra forma. Porque eu não tenho como fazer mais do que aquilo que o Senhor mandou. Aí você vai para o verso de número 17, verso 3, Lucas capítulo 17. Se acautela. Se alguém pedir perdão para você, fez alguma coisa, você perdoa. Olha, a Bíblia ensina isso. Põe isso no seu coração. Se em algum momento você quiser me perdoar, Deus colocar isso no seu coração, eu queria que você falasse comigo. Ponto final. Dependeu de você, você fez o que tinha que fazer, e agora você pode ter o que no seu coração? Paz, que você tanto precisa. Mas resolva. Tem gente que passa uma vida inteira sem resolver problemas porque não faz o que tem que fazer. Não age como um reconciliador. Que Deus, na sua graça, esteja nos ensinando a bem-aventurança da pacificação. E isso, quando acontece, irmãos, as pessoas olham para nós e dizem assim, nossa, esse é um pacificador, esse é um filho de Deus. Ele sempre tenta fazer as pessoas conhecer o Deus da graça. Que Deus te dê essa característica, de tal forma que você seja reconhecido por essa qualidade de Cristo Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos muito por esse tempo de estudo. Essa característica, Pai, essa graça do Senhor na nossa vida, esse fruto do Espírito,
É algo que depende do Senhor na nossa vida e sabemos que o Senhor nos dá quando cremos. Dê-nos habilidade, Senhor, para compreender da Tua paz, para vivermos a Tua paz. Ó Deus, que nada, circunstância nenhuma, nos faça, ó Pai, desviar dessa paz que o Senhor nos dá. Dê-nos condição de confiar nas Tuas promessas, de viver os Seus ensinamentos para vivermos em paz conosco mesmo. Dê-nos, ó Pai, condição de ajudar as pessoas que estão vivendo em crises pessoais e relacionais, para que possamos mostrar-lhes o caminho da reconciliação que há em Cristo Jesus. Delas consigo, com o Senhor e com as pessoas com quem elas estão em crise. Para que em meio a tudo isso, possamos ser reconhecidos como filhos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, amados, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito. Amém.